Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que entendeu que entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social e, portanto, se beneficiar da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Para quem viu o vídeo da semana passada, já está um pouquinho familiarizado com esse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, deixar seus comentários, dúvidas, opiniões e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Como eu adiantei no comecinho do vídeo, para quem viu o vídeo da semana passada, a gente já tratou essa questão da imunidade tributária e das hipóteses nas quais ela incide. Então eu sugiro que antes de assistir a esse vídeo de hoje, você vá nesse vídeo que está aqui na descrição da semana passada e assista, que é o vídeo no qual a gente tratou sobre o IOF estar abrangido pela imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. De qualquer forma, nesse vídeo a gente vai tratar um pouco desse assunto de novo, mas especificamente no tocante ao imposto da importação. Tá bom? E com relação a uma entidade religiosa que se caracteriza como instituição de assistência social. Então vamos lá, para quem está perdido, vamos entender isso melhor. Bom, essa decisão ela tem origem num recurso extraordinário interposto pela Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu provimento à apelação da União, entendendo que a recorrente não constitui entidade de assistência social para fins de fruição da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição. Então a gente já vê uma diferença do caso dessa semana para o da semana passada, porque nesse caso, o acórdão de origem que foi recorrido entendeu que não era o caso da incidência da imunidade tributária, pelo fundamento de que essa entidade religiosa não se caracterizaria como entidade de assistência social. Vamos relembrar rapidamente o que diz esse artigo da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, no caso concreto que deu origem a esse recurso extraordinário, a entidade religiosa ela estava alegando que ela tem natureza assistencial e que, portanto, fosse reconhecido o direito dela à fruição da imunidade em relação ao imposto de importação e ao imposto sobre produtos industrializados, incidente sobre a importação de papel especial para impressão de bíblias, limpador de banda de papel e de outros bens para uso próprio e destinados às suas finalidades essenciais. Para quem viu o vídeo da semana passada também, está vendo que nas alegações dessa entidade religiosa, ela já coloca lá um requisito essencial para que ela tenha direito à imunidade tributária, que é essa operação está relacionada à sua finalidade essencial. De novo, quem não viu o vídeo da semana passada, recomendo muito que o faça antes de continuar assistindo esse vídeo, porque já vai vir para cá entendendo muita coisa. Como a gente já adiantou, em segunda instância, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento à apelação e à remessa necessária da União por entender que as entidades de natureza religiosa não se configuram como de assistência social, uma vez que ausentes os requisitos da generalidade e da universalidade da prestação assistencial, o que inviabilizaria o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada. Então, de novo, o fundamento do acórdão recorrido foi no sentido de que
por se tratar de uma entidade religiosa, ela não se figuraria como uma instituição de assistência social. E aí, já no começo do seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, vai definir as questões que são objeto desse litígio, desse recurso, que são definir se a filantropia exercida à luz de preceitos religiosos desnatura a natureza assistencial da entidade para fins de fruição da imunidade prevista no artigo 150, inciso 6c da Constituição, e determinar se a imunidade prevista no referido dispositivo abrange o II e o IP incidentes sobre as importações de bens destinados às finalidades essenciais da associação recorrente. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, para deixar o seu voto bem fácil de ser compreendido, ele vai falar que vai dividir ele em 3 partes. A primeira parte, portanto, ele vai tratar sobre o que caracteriza a assistência social na Constituição de 1988. Portanto, ele vai começar. A assistência social engloba um conjunto de ações do poder público e da sociedade destinadas a garantir a existência digna de indivíduos que, por seus próprios meios, não conseguem alcançá-la. Inicialmente vinculadas às ações filantrópicas de caráter voluntário, com a Constituição de 1988, a assistência social passou a ser política de Estado destinada a proteger os necessitados sem a exigência de prévia vinculação ou contribuição ao sistema, uma vez que assentada na ideia de promoção do bem comum. Nessa linha de argumentação, ao apreciar o recurso extraordinário 587-970, também sobre a sistemática da repercussão geral, da relatoria do ministro Marco Aurélio, esta Corte decidiu que o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição, o benefício de prestação continuada, deve ser concedido a brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no país, ainda que não tenham contribuído para a Previdência. Eu, inclusive, fiz a ressalva de que a gente já analisou esse precedente aqui. Então, para quem tiver interesse em assistir esse vídeo, eu vou deixar na descrição e também vai aparecer o link aqui em cima, quem quiser acessar esse vídeo. Então, olha que interessante. Conforme a gente vai cada vez mais tendo análises aqui no canal, a gente vai percebendo que a gente já conhece mais do direito, porque a gente vê um novo recurso e a gente fala, nossa, esse recurso está sendo citado nessa decisão que eu estou analisando agora, eu já sei. E a gente vê se essas decisões elas estão sendo coerentes entre si. Porque se ele está citando essa decisão que a gente já analisou, é porque ele está se pautando no que nela foi entendido para falar qual é o seu entendimento adotado nesse caso. Se ele citasse essa decisão e falasse, mas aquilo que foi decidido lá eu não vou aplicar de forma nenhuma aqui, aplicasse um entendimento que é completamente contraditório a esse entendimento anterior, a gente teria um direito que não estaria sendo coerente e íntegro, o que violaria a Constituição Federal, obviamente, e também o que prevê o CPC, que buscou o CPC vigente, né, de 2015, que buscou valorizar os precedentes judiciais justamente para garantir segurança jurídica por meio de uma jurisprudência estável, coerente e íntegra, conforme previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Bom, voltando à definição de assistência social, o ministro vai continuar tratando da questão do viés da universalidade, porque foi justamente por entender que não estaria presente esse viés que o tribunal de origem afastou a caracterização da entidade religiosa como uma instituição de assistência social. Então ele vai falar, esse viés da universalidade das ações assistenciais é exigível somente do Estado, não podendo tal obrigação ser estendida às instituições de assistência social privadas. Ao mesmo tempo, a tendência é que os particulares, em colaboração com o Estado, exerçam assistência de maneira regionalizada, considerando a inviabilidade de atender a totalidade da população em âmbito nacional. A universalidade esperada das entidades privadas é no sentido de que devem dirigir as suas ações assistenciais indistintamente à coletividade por elas alcançada, especialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, sem viés discriminatório. Nessa ordem de ideias, tenho que as organizações assistenciais religiosas desempenham um papel extremamente relevante, não sendo raras as que possuem um componente social que, para além de colaborar com o Estado, muitas vezes substituem a ação estatal na assistência aos necessitados. Assim sendo, desde que não haja discriminação entre os assistidos ou coação para que passem a aderir aos preceitos religiosos em troca de terem as suas necessidades atendidas, entendo que tais instituições disseminam os
valores mais caros em uma sociedade que busca ser livre, justa e solidária. A caridade, a solidariedade, o auxílio às pessoas em situação de risco e a atenção ao semelhante. Se no passado as ações assistenciais promovidas pelas organizações religiosas estavam restritas aos seus membros ou àqueles que concordassem em aderir a seus preceitos, atualmente elas se voltam ao público geral que delas necessite e que elas tenham condições de alcançar, independentemente das crenças dos assistidos. E aí, nesse ponto, eu acho que é importante fazer uma ressalva de que ele está colocando como uma regra geral, algo que pode ser que não se verifique no caso de toda entidade religiosa. Então, a gente tem que pensar, será que cabe à entidade religiosa comprovar que ela está atuando dessa maneira? Ou vai caber, então, igual no acórdão da semana passada que a gente analisou, ao fisco, à União, comprovar que ela está tendo esse desvio de finalidade para, eventualmente, afastar a sua imunidade tributária. Fica aí o questionamento para quem já está assistindo os vídeos pensar. E para finalizar esse tópico que trata sobre o que significa assistência social na Constituição atual, na Constituição vigente, ele vai fazer uma comparação para mostrar como seria, no entender dele, contraditório não estender a imunidade tributária ou não entender as entidades religiosas como instituições de assistência social. Então ele vai dizer, para arrematar este tópico, uma comparação parece válida. Não se cogita que as instituições de ensino, também abrangidas pela imunidade prevista pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, deixem de cumprir com seus objetivos apenas por serem vinculadas a alguma religião específica, por exemplo, os colégios e universidades católicas, instituições protestantes de ensino e escolas judaicas. Do mesmo modo, as ações assistenciais exercidas por entidades religiosas são plenamente compatíveis com o modelo constitucional brasileiro de assistência social. E aí eu acho que cabe outra ressalva, porque eu achei essa comparação que ele fez super válida e super coerente, só que eu acho que as instituições de ensino, elas têm uma fiscalização, talvez, a meu ver, um pouco maior que entidades religiosas, que no seu dia a dia, a gente sabe, algumas por eventualmente vieses um pouco mais extremistas e, enfim, podem acabar sendo discriminatórias com relação às pessoas às quais elas buscam ajudar. Então, talvez teria que ter um órgão fiscalizador mais adequado também para essas entidades, da mesma forma que a gente tem com relação às instituições de ensino. Finalizado o tópico da descrição da assistência social atualmente no Brasil, ele vai entrar no segundo tópico da decisão dele, que é o alcance da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. Então, ele vai começar. E essa parte está muito abrangida já pelo vídeo da semana passada, mas vamos lá. As imunidades são limitações impostas pela Constituição ao exercício da competência tributária dos entes federados, desonerando pessoas, renda, bens e serviços do pagamento de determinados tributos, a fim de impedir que valores constitucionais relevantes tenham alcance limitado por intervenções estatais de natureza fiscal. E aí o ministro vai citar, de novo, o artigo 150, inciso 6 da Constituição, que a gente já leu, a transcrição, já leu aqui junto, e ele vai falar também sobre a expressão que consta no parágrafo 4º desse artigo 150, inciso 6, a linha C. Vamos ver o que fala esse parágrafo 4 para relembrar, apesar de a gente já ter falado no vídeo da semana passada. Então, ele vai falar, as vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Porque na semana passada a gente viu que foi entendido que o IOF, ele só vai existir imunidade tributária com relação a ele quando as operações tiverem como destino as finalidades essenciais da entidade. No caso do vídeo da semana passada, era um sindicato de trabalhadores. E aí, para chegar à conclusão acerca da questão relativa aos impostos objeto desse caso, para verificar se eles estão relacionados à finalidade essencial ou não da entidade religiosa que o ministro entendeu ser caracterizada como uma instituição de assistência social, ele vai falar o seguinte, a expressão relacionados com as finalidades essenciais, desse parágrafo 4 que a gente acabou de ler,
Enfim, é objeto de duas correntes interpretativas, uma restritiva e uma ampliativa. De acordo com a corrente restritiva, só estariam abrangidos pela imunidade o patrimônio, a renda e os serviços diretamente relacionados à razão de ser da entidade. É dizer, toda a riqueza que não guardar conexão com as atividades de ciência social exercidas não seria imune. Já para os defensores da segunda corrente, a expressão relacionados com as finalidades essenciais não leva em conta a origem ou a natureza dos rendimentos auferidos pelas instituições assistenciais, mas sim a sua destinação. A gente já pode perceber que foi justamente, então, essa corrente que foi levada em consideração no acórdão que a gente analisou na semana passada. Sob essa perspectiva, a entidade assistencial poderia se valer de outras receitas decorrentes da exploração de atividades indiretamente ligadas às suas finalidades essenciais, desde que os rendimentos fossem reinvestidos em tais finalidades. Assim, de acordo com essa linha de entendimento, a incidência de impostos sobre as atividades não assistenciais diminuiria os recursos que potencialmente poderiam ser revertidos às atividades essenciais. Ou seja, o que ele está falando é que se a gente fosse adotar a corrente mais restritiva, a gente estaria fazendo com que essas entidades, mesmo que em operações que não são diretamente relacionadas às suas finalidades essenciais, acabassem despendendo valores, dinheiro que elas poderiam estar revertendo justamente para a realização das suas atividades essenciais. Então, por isso, no entender dele, não se deve levar em consideração a corrente mais restritiva e sim a mais ampliativa. E aí, para dar mais embasamento aos seus fundamentos, ele vai citar alguns precedentes do próprio STF e vai citar um que também foi citado no acórdão que a gente analisou na semana passada, que ele vai falar, um dos precedentes mais conhecidos acerca do tema trata do reconhecimento da imunidade de IPTU sobre imóveis de propriedade das entidades listadas da alínea C, ainda que esses imóveis estejam alugados para terceiros, conforme decidido pelo Tribunal Pleno em 2001. E olha como, de novo, muito interessante, ele vai falar, tal entendimento foi reafirmado recentemente pelo plenário desta Corte no julgamento do RE 611-510, tema 328 da Sistemática da Repressão Geral, sob a relatoria da ministra Rosa Weber, em que se definiu que a imunidade do artigo 150, inciso 6, linha C, abrange o IOF incidente sobre as operações financeiras das entidades listadas. Ele está citando justamente o precedente que a gente analisou na semana passada. Por isso, de novo, eu faço a ressalva de como é interessante a gente fazer constantemente a análise desses precedentes para a gente se manter informado e a gente conseguir até pegar essas referências e realmente fiscalizar o STF, o STJ, se eles estão agindo coerentemente nas suas decisões, se eles estão apresentando fundamentações que são coerentes com fundamentações anteriores de casos que são semelhantes, como é esse caso que a gente está analisando hoje, com o caso da semana passada, tema 328. E aí a gente chega no terceiro tópico da decisão do ministro, no qual ele vai juntar o tópico 1 e o tópico 2 para chegar na sua conclusão. Então ele vai dizer, a parte recorrente é entidade religiosa constituída como associação civil de direito privado sem fins lucrativos, tendo por finalidade a divulgação dogmática, bem como o desenvolvimento de programas de educação, formação humana e de assistência social. Além da difusão da fé cristã, ela tem como finalidade a assistência social por meio de obras de caridade, de promoção de ações de capacitação e habilitação de pessoas com deficiência, bem como pela doação de recursos materiais e pecuniários a entidades afins. Ademais, pelo tipo de mercadoria importada, é de se reconhecer que os equipamentos e mercadorias serão utilizados em suas finalidades essenciais. E, justamente em decorrência disso, que ele vai conhecer do recurso extraordinário e dar provimento a ele, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a imunidade tributária da recorrente com relação aos impostos objeto desse recurso. Depois do voto do ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes quis fazer uma ressalva. Ele disse que ele concordava com o ministro Barroso no tocante ao fato da entidade religiosa se caracterizar como uma instituição de assistência social, mas ele discordava com relação à imunidade tributária desses impostos em específico. Então ele vai começar falando, como se sabe, a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, alínea C, recai sobre o patrimônio, a renda ou os serviços. A definição desses conceitos são
extraídos do Código Tributário Nacional, conforme dito o artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Então, constitui impostos sobre a renda e patrimônio os seguintes: imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre a transmissão de bens imóveis e direitos relativos, imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza e imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. E os impostos sobre serviços são imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e imposto sobre serviços de qualquer natureza. Ele vai falar: como se vê, nem o imposto sobre importação, nem o IPI estão abarcados no conceito de imposto sobre patrimônio, a renda ou os serviços. Deve-se ter presente também que os impostos incidentes sobre comércio exterior têm natureza extrafiscal, ou seja, são instrumentos de intervenção na ordem econômica com o escopo de proteção da economia nacional. Trata-se, portanto, de tributos voltados não apenas para finalidades arrecadatórias, mas para a regulação do mercado, de forma a direcionar os contribuintes a certos comportamentos de acordo com a política estipulada pelo governo. O incentivo às entidades de assistência social deve ser ponderado com a proteção à ordem econômica nacional. Então, o que ele está falando é que são dois princípios, eu já falei disso aqui também. Em caso de princípios, a gente pode ter um conflito entre princípios, a gente não pode ter um conflito entre regras. Quando a gente vê duas regras contraditórias, uma delas está errada e tem que ser afastada. Agora, nos princípios, a gente pode fazer uma ponderação e ver, diante do caso concreto, qual deles vai prevalecer. E nesse caso, ele entendeu que a proteção à ordem econômica nacional deveria prevalecer e, com essas considerações, afirmar que ele entende que, tendo em vista a natureza extrafiscal do imposto sobre importação e do IPI sobre a importação de bens, ainda que o importador configure entidade assistencial, a imunidade pretendida não abarcaria esses tributos. E, aplicando esse entendimento dele ao caso concreto, ele vai falar que a recorrente importou papel especial para imprimir a Bíblia, livros, revistas e outros, além de uma máquina de utilização gráfica denominada limpador de banda de papel. Os estatutos da recorrente estabelecem, entre outros, os seguintes objetivos. Ele vai destacar o inciso E, a linha E desse estatuto. Importar, exportar, imprimir e distribuir a Bíblia, disseminar em várias línguas os ensinamentos nela contidos, bem como jornais, livros, folhetos, revistas impressos, periódicos e outras publicações educativas e bíblicas, e importar equipamentos materiais e utensílios necessários para cumprir suas finalidades. E vai falar: a importação dos bens se deu para atender o objetivo retratado no item E acima, o qual não se pode dizer que são revertidos para suas finalidades essenciais de assistência social. Ou seja, a gente percebe que o ministro Alexandre de Moraes está adotando um critério, aquela corrente mais restritiva da interpretação do parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição Federal. Tanto que ele vai concluir aqui: a importação dos aludidos bens é meramente decorrente das finalidades essenciais da entidade, sendo mais uma razão para que seja excluída da abrangência da imunidade pretendida. Então, ele vai utilizar dois fundamentos para afastar essa imunidade, tanto aquele da proteção à economia e da natureza extrafiscal do imposto sobre importação, quanto o fato de que esses produtos que ela importou, que essa entidade religiosa importou, não estariam diretamente ligados à finalidade essencial que ela exerce. E por todo exposto, ele vai acompanhar o ministro Barroso para dar parcial provimento e fazer essa ressalva que ele fez. E que ele já sabia que ele era voto vencido, então no fim ele acompanhou integralmente, mas ele quis deixar isso registrado. Porque também é outro ponto que eu já tratei em vídeos anteriores, de que nos precedentes a gente precisa respeitar os próprios ministros, mesmo que individualmente, subjetivamente, eles entendam que eles interpretariam de outra maneira, eles têm que respeitar o ordenamento jurídico. Então, se aquela corte da qual ele faz parte já tem entendimento consolidado, ele não pode, só porque ele entende pessoalmente diferente, querer toda hora ficar alterando esse entendimento. Ele pode sempre fazer a ressalva: olha, eu penso diferente, mas como a corte já tem entendimento dominante em sentido diverso do que eu pessoalmente tenho, eu vou sempre acompanhar, mas eu vou sempre fazer minhas ressalvas, porque eu quero deixar claro que, pessoalmente, subjetivamente, não é esse o meu entendimento, e tá aí tranquilo, desde que ele faça essa ressalva e acompanhe e mantenha a jurisprudência uniforme e estável, tá tudo certo. Bom, então no fim, como eu disse, todo mundo acabou acompanhando o ministro Barroso, apesar da ressalva do ministro Alexandre de Moraes, e foi firmada a seguinte tese: as entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o patrimônio
renda e serviços, mas também impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. De novo, tudo bem essa tese, só que é a mesma ressalva que eu fiz no final do vídeo da semana passada. Ela não coloca aquela ressalva que também foi feita no desenvolvimento do acórdão, no inteiro teor do acórdão, de que essa imunidade tributária ela vai ser afastada se a União comprovar um desvio da finalidade. Então, nesse caso das entidades religiosas, se for comprovado que elas não estão praticando esse papel de assistência social, não estão atuando como instituições de assistência social e estão desvirtuando esse papel que garante essa imunidade tributária a elas perdem essa imunidade. Então, se a gente lesse só essa tese, a gente ia achar que, bom, só por ser entidade religiosa sempre vai ter imunidade tributária, independentemente também da finalidade da operação que ela está querendo a imunidade. Né? E não é bem assim, como a gente pôde ver tanto da íntegra do acórdão dessa semana, como da íntegra do acórdão da semana passada. Bom, pessoal, é isso então. Espero que tenham gostado, entendido. Deixem suas dúvidas, comentários, opiniões aqui nos comentários. De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. E até semana que vem.